Oi, gente, tô aqui já organizando o que nós vamos estar falando hoje na nossa live e o assunto ele é bem importante. Vamos estar falando sobre climatério, sobre menopausa, o que é e como realizar a transformação nesse processo. Não sei se você sabe que o climatério ele é uma transição, né, da mulher da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. Então, o climatério ele ocorre normalmente dos 40 aos 65 anos. Então, a menopausa ela está no climatério, tá bom? Ela está no climatério. E eu tô gostando muito de falar desse tema ultimamente, porque assim, na realidade é o grupo de mulheres que eu mais cuido. Quando a gente trabalha, quando eu trabalho em grupo, o grupo de mulheres que eu mais cuido estão entre 40 a 65 anos. Então é o grupo especificamente do climatério. Então assim, quem está no meu grupo sempre vem com processos que, vamos ver se você vai se identificar. Às vezes calorões, fadiga, dores articulares, locais, por exemplo, dor no pulso, dor no joelho, dor nas costas. Também vem com o processo de falta de sono, às vezes um distúrbio no sono, às vezes está com muito mais vontade de urinar do que era normal, acúmulo de gordura corporal, na região abdominal. Então, assim, são características. Secura vaginal, por isso que a gente fala muito aqui. Falta de libido, a gente fala muito aqui também. Então, são características justamente de uma transição hormonal, não é? Nós já falamos aqui, eu até vou repetir, eu acho bem importante. Justamente, menopausa é uma transição. Então, a gente não adquire menopausa, não é uma doença. Nós passamos por uma fase onde nós temos menor produção dos hormônios reprodutivos. E nós achamos que os hormônios reprodutivos, eles estão ligados só para reproduzir, mas na realidade não. Eles estão ligados com uma série de fatores que nos dão qualidade de vida e bem-estar, principalmente para as mulheres. Então nós temos verdadeiramente uma urgência em organizar os nossos hormônios assim que nós começamos a entrar nesse período do climatério. Por isso, gente, eu venho falando aqui, quem me segue nas redes sociais há anos, já sabe que desde a época que eu tinha 32, 33, eu falava, eu quero estar melhor para amanhã, eu quero estar melhor para amanhã. Porque justamente eu sempre desejei estar melhor no dia que eu tô hoje, porque eu sei que a taxa hormonal vai cair. Então eu preciso estar sempre me cuidando, porque senão os sintomas serão muito fortes. E isso acontece de uma forma geral em todas as mulheres. E uma das primeiras características é justamente a gordura abdominal. Eu não sei se você já percebeu, é muito interessante, né? A gente às vezes tá aqui no grupo, tá conversando, tá organizando e as meninas começam. Não, mas eu sempre comi o meu pãozinho com queijo e nunca tive problema do pãozinho com queijo. Só que o pãozinho com queijo não era um problema, quem sabe, 2, 3 anos atrás. No momento que a minha fase hormonal, minha transição hormonal está ocorrendo, o pãozinho com queijo, ele já vai ser um problema metabólico, que eu já não vou queimar tão rápido quanto eu queimava. Logo eu vou começar a mostrar o quê? Mais gordurinhas abdominais do que eu mostrava, do que eu aparecia. Então assim, lógico, veja bem, nós estamos falando de uma fase, isso são todos os problemas físicos que ocorrem, fora que falta a motivação, né? Mas a motivação eu vou falar por último. Falta aquela motivação pra gente fazer o processo acontecer. Eu quero depois dar uma organizada e falar um pouquinho dessa relação de motivação com vocês. Mas, quando que a gente sabe que nós entramos, por exemplo, eu tô no climatério, ok, o climatério é o início, 40 anos o início, por volta, né? 40 anos o início de todos esses sintomas que vão aumentar com o decorrer do tempo. Então não espera ter 55, 54, 53, 56 para mudar. E se você já tem, não espera ter 60, 62 para ser mais difícil ainda aumentar essa quantidade de hormônios. Mas eu já tô com 62, então não espera para amanhã, porque você sempre pode fazer alguma coisa hoje, sempre existe. Claro que quanto antes eu começar, melhor eu vou ser beneficiada, porque não tenho por que eu sofrer tanto.
é interessante, porque vamos primeiro falar da fase da menopausa. A menopausa, ela é caracterizada porque você sabe que você teve a sua última menstruação. E normalmente é uma base de não menstruei mais nos últimos 12 meses. Então, provavelmente você entrou na menopausa. Fez um ano que você não menstrua mais. Então, a gente já sabe, tem aí um fator importante para entender. O que é interessante nós compreendermos? Quando a mulher entra no climatério e, de forma bem especial, tá já no processo da menopausa, ela vai começar a apresentar uma queda hormonal muito brusca. E a primeira coisa que você vai pensar em fazer é uma reposição hormonal. Só que o primeiro que você deveria fazer é uma reeducação alimentar, não uma reposição, mas sim uma reeducação. Por quê, Nutri? Me explica para eu entender. Eu não sou contra a reposição, que fique bem claro aqui. Não sou contra mesmo. Acho que algumas mulheres têm que fazer, mas a grande maioria não precisa, tá? Mas por quê? Porque você chega na menopausa, mas você não muda os seus hábitos. Você lembra que eu falei que lá no grupo é muito comum eu ouvir das meninas, e não só das meninas, dos pacientes também, tipo, eu sempre comia um pãozinho com queijo e nunca me engordou. De uns tempos pra cá, agora começou a aparecer essa gordurinha abdominal. Porque o seu corpo, ele já não reage mais e ele não responde mais do jeito que ele respondia anteriormente. Você começa a perceber isso? Ele não responde mais do jeito que ele respondia anteriormente. Logo, eu tenho que ter mudanças. Porque se eu não fizer essas mudanças, não vão ocorrer alterações. Porque o meu corpo já se acostumou com aquilo, teve a queda hormonal e eu preciso agora entrar de forma muito, muito mais eficaz com alimentos que tem, eu até coloquei aqui para nós, daqui a pouco eu vou estar falando dos grupos deles, sejam mais energéticos, sejam mais construtores, tá bom? Reguladores, que são a base da nossa formação hormonal. Então eu preciso mudar a minha alimentação. Antes de eu entender se eu preciso de uma reposição. Porque vai que na minha mudança alimentar, eu já consigo organizar meus hormônios. E é muito possível. Hoje eu estava falando com uma amiga de bebê, que é paciente e amiga de bebê, e ela comentou comigo, ela já está com 67 anos, que sabe, depois ela até esteja aqui na live, e ela falou assim, nunca precisei fazer reposição. Teve um momento que deu mais calorão, um pouquinho mais de fadiga, ok, mas eu já comecei a mudança. E eu já fui vendo as alterações fisiológicas. Então é isso que você tem que entender. Agora a gente entra num estado que a gente não quer mudar nada. Por quê? Primeiro porque nós não temos mais nem força de vontade. Uma das coisas que entra quando você começa a ter dor no brunho, dor nas costas, né, dor na lombar, dor no joelho, dor nas coxas, a gordura abdominal, a falta de disposição, a secura vaginal, às vezes até dor na hora da própria relação. Quando você começa tudo isso, existe um quadro que leva uma ansiedade. E para algumas até um quadro maior de depressão. Isso não sou eu que estou falando, isso já são estudos. Quando você começa a pesquisar, você vai verificar. Toda vez que nós falamos de sintomas que tem dor envolvida, por causa de alguma doença, ou no caso de alguma doença, aqui não é uma doença, mas por causa de alguma doença, alguma artrite, alguma artrose, né, algum lúpus, fibromialgia, e que pode estar ligada à produção menor dos hormônios devido à transição da fase hormonal que você está vivendo, da faixa etária que você está vivendo, normalmente causam sintomas relacionados também ao nosso estado emocional. Então, né? Então, e aí nós não temos força. Nossa, eu não tenho força para mudar. Eu não tenho força para caminhar. Outro dia eu coloquei os materiais aqui do De Bem com a Balança e aí alguém escreveu embaixo assim, nossa, eu só queria força para caminhar. Porque falta energia. Então, assim, imagina falta energia, você precisa fazer mudança alimentar. Mas você precisa, gente. Não tem que tirar. Por isso que eu entro sempre com a fitoterapia. É muito fácil, né? O processo de shake é muito fácil, o processo de suco é muito fácil, você aumentar a quantidade de vitaminas muito rápido que você precisa. É fácil. Aí depois você vai adaptando a alimentação, você vai fazendo essa transição, isso é legal. Claro que você tem que ter perseverança, porque a gente tem aquele... Outro dia eu tô falando com umas pacientes minhas, acho que umas 2, 3 comentaram, eu vi sua live, eu tenho um paladar infantil, mas é isso, nós temos um paladar ainda muito infantil. Nós falamos, nossa, eu não gosto disso e pronto, não quero comer. Não me agrada. E quando a gente faz na nutrição
que nós vamos fazer ali a análise, a anamnese, o que você tem aversão. A aversão, gente, é uma coisa assim que você sente o cheiro e dá vontade da náusea. Não é um não gostar. Não é tipo, eu não gosto disso, o sabor não me agrada. Claro que o sabor vai te agradar de gordura, de queijo, de tudo mais, porque é viciante, né? Mas é diferente, tipo, eu quero que você coma berinjela e você tem aversão à berinjela. É lógico, não precisa comer berinjela. Mas não é porque você não precisa comer berinjela que você vai deixar de comer abobrinha, vai deixar de comer cenoura, vai deixar de comer frutas, vai deixar de comer hortaliças. Não tem sentido isso. E eu já vou falar desses alimentos pra vocês, tá bom? Então, assim, o fato é, seja no climatério e principalmente na menopausa, não se tem muito tempo pra ficar analisando. Tem que entrar na reeducação. Tem que entrar. Não tem essa história, eu vou pensar daqui a pouco. Gente, faça. Porque quem tá perdendo qualidade de vida verdadeiramente é você. Quanto mais tempo você aguarda, mais tempo você vai demorar para ter o resultado benéfico, para você ter disposição. É muito interessante, né? Antigamente, eu tinha cólicas assim, nossa, muito longas. Fluxo menstrual muito longo e cólicas mesmo, muito fortes e longas. Então, tipo, uma semana antes de descer, uma semana depois que já havia acabado, eu ainda tava com aqueles sintomas de irritabilidade. Hoje eu tenho mesmo mudando tudo, mas não mais desse jeito. Eu tenho 2 dias, normalmente no dia que vai ficar realmente descer no dia seguinte e no dia anterior começa uma dor. Então, assim, mudou muito, são 3 dias que vai me acabando, mas eu ainda consigo fazer todas as atividades que eu preciso. Então, a gente vê uma mudança. Quem estaria sofrendo se não tivesse feito a mudança alimentar seria quem? Eu. Que não ia estar com vontade de trabalhar, não ia estar com disposição, não ia estar com vontade de fazer verdadeiramente nada. Não ia estar com vontade de fazer verdadeiramente nada. Então, hoje eu trouxe para vocês alguns pontos que a gente tem que mudar também o modo de ver o mundo. Eu trouxe alimentos? Trouxe, porque eu acho que quando a gente fala de uma mudança alimentar, verdadeiramente a gente também tem que trazer os alimentos que fazem sentido. Mas muito mais do que fazer verdadeiramente os alimentos que fazem sentido, nós também temos que mudar aqui. E a nossa concepção. Eu sei que o que eu vou apresentar aqui não é para todas, tá bom? Por quê? Porque eu tenho que entender que não é todo mundo que trabalha desse jeito. Por exemplo, eu vou apresentar aqui os sintomas, normalmente abrange uma grande maioria, e o método como eu gosto de trabalhar, que eu gosto de fazer verdadeiramente em grupo, e eu vou explicar pra vocês o porquê, e por que eu tô focando tanto esse ano. Não é para todas as pessoas, e tudo bem. Às vezes pra você não é, pra mim é. Pra mim, Vanessa Galdiano, a Nutri aqui, fez toda a diferença. E para as pessoas normalmente com quem eu estou mais próximo, também faz diferença. A grande maioria acha que não é, mas verdadeiramente, como a gente trabalha com questão de ansiedade, depressão, desânimo e precisa de uma motivação, nós precisamos que crie uma sinergia. O que é sinergia? Eu quero que você entenda isso. Eu vou depois aqui para a parte prática da alimentação e depois eu volto para isso. Sinergia são 2 pessoas com energias e elas vão se conectar, elas vão trocar. Nós vamos trocar esse processo. Uma vai animar a outra, uma vai auxiliar a outra. Um grupo fornece sinergia. Sozinha a gente não consegue. Você entende isso? E às vezes você achou que você entrou em algum grupo e você foi sozinha. Você entrou, foi num programa que você fez sozinha. Eu já fiz muito disso. Mas eu entendo que o que faz acontecer é a sinergia. É o contato que nós vamos ter uma com a outra, tá bom? Mas vem aqui comigo. Se você tem os sintomas de ondas de calor, secura vaginal, às vezes dores, começou a ter dor, né? Porque tá com secura na relação, distúrbios hormonais, distúrbios de sono. Se você começou a ter dores articulares, dores na lombar, secura também na boca, nos olhos, na pele, falta de ânimo, não tem vontade de caminhar. Se você tá com distúrbio no teu sono, se o abdômen começou a crescer, começou a aparecer aquela gordurinha, você tá comendo exatamente o que você comia, e você tem entre 40 anos e 65, provavelmente você deva estar aí passando justamente por essa fase climatério, ou pré-menopausa ou pós-menopausa. Ou seja, uma transição hormonal. E você precisa se mexer hoje. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar um grupo
grupos de alimentos que fazem sentido para nós. Quais são esses grupos alimentares que fazem sentido? São os construtores, eles são à base de proteínas. Eu gosto muito de trabalhar, e eu trabalho muito com as proteínas vegetais, então eu trabalho de forma muito forte com leguminosas e oleaginosas. Proteína animal eu até trabalho, mas quando a gente fala, por exemplo, e aqui eu tô gravando bastante sobre vesícula, colesterol, normalmente quando a gente aumenta a quantidade de gordura animal, proteína animal, aumenta a quantidade também de problemas biliares. Tá bom? Então, quando nós trabalhamos com alimentos mais naturais possíveis, como, por exemplo, vegetais al dente, ali cozido a vapor, só e fica aquele al dente, sabe? Aquela textura agradável. Quando nós trabalhamos com vegetais de uma forma maior, mais abundante, nós temos mais sais minerais. Então, nós temos mais, também quando trabalhamos com frutas, nós temos também mais vitaminas. Logo, nós temos uma formação hormonal de melhor qualidade. As oleaginosas, elas estão... Na realidade, aqui eu vou falar dos alimentos construtores. Então, nesse primeiro momento, eu vou falar de leguminosas e oleaginosas. Estão numa classe de proteínas vegetais. Nós sabemos que a quantidade de proteína ela é maior na carne. Porém, a carne ela vai trazer para você também muito mais resíduos metabólicos. Então, não compensa tanto. Não compensa nada. Não que você não deva comer. Não estou nem falando que você tem que ser vegetariano nessa questão. A questão é que você tem que colocar alimentos vegetais, como leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, soja, grão de bico. Eu gosto de fazer uma combinação. Até estava preparando aqui para mandar lá no DBB mais um cardápio que eu quero mandar para elas com essas combinações. E as oleaginosas, nozes, castanhas, amêndoas, avelã, macadâmia, tem que fazer parte do seu dia a dia, porque eles vão auxiliar a construção, são construtores, tá bom? Justamente dessa formação hormonal que nós desejamos. Então nós precisamos deles. Se você não consome de uma forma bacana os leguminosos, mas assim, bacana, mas não exagerada. É igual aquela história, eu tenho que comer mais no inverno. Você sabe quanto que você tem que comer mais no inverno? Normalmente 2 a 3 colheres de sopa de arroz no máximo. Olha, para alguns depende do peso. Então, mais ou menos a mesma coisa. Você tem que comer mais leguminosas e mais oleaginosas, mas não é uma quantidade absurda. Não é uma quantidade absurda, é uma quantidade moderada, por porção. Você tem que entender que o mundo funciona por porção. É verdade, porque se você tiver poucas porções, você consegue manter o seu peso, tá bom? Os reguladores. Os reguladores, eles também auxiliam na formação hormonal. E eles vão ter esse equilíbrio. E entre os reguladores está a classe principal de verdes e de crus, né? Nós temos ali as hortaliças, que são os legumes e as verduras, que devem fazer parte da nossa alimentação e podem ser cozidos, mas al dente, não muito cozidos, não aquela quantidade que você vai perder as vitaminas na água, mas também não precisa ser cru, pode ser cozido al dente ou também assado. E também as frutas, que daí sim, essas são normalmente cruas, né? E logicamente a gente também não tenta combinar muitas frutas, a gente come elas de uma maneira mais, escolhe as frutas, faz algumas combinações enzimáticas que normalmente eu coloco e vou organizando as combinações que são as frutas que combinam melhor. Então isso é importante. Nós temos aí então os alimentos conhecidos como reguladores, eles têm na sua composição mais sais minerais e vitaminas, tá bom? E ainda temos os alimentos energéticos. Os energéticos são aqueles que dão verdadeiramente energia para o meu cérebro trabalhar, para a minha atividade. Eu já estou o dia inteiro produzindo vídeo, gravando. Hoje eu estou assim bem puxada aqui mesmo meu dia. Então eu estou gravando, mandando vídeo para o YouTube, fazendo vídeos aqui para o Instagram. Já estou encaminhando esses vídeos para o Instagram, estou fazendo postagens para o Pinterest. Então assim, tem muita coisa. O que me dá energia? Os alimentos energéticos. Entre eles os cereais, como arroz integral, tá bom? Flocos de milho e também os tubérculos, como por exemplo batata doce, mandioca. Então são alimentos que vão me dar energia e que eu preciso, que se eu for para uma academia, eu preciso comer os alimentos energéticos. Só que eu tenho que colocar naquelas classes que auxiliam minha formação hormonal. Então, por exemplo, um pão francês com margarina e queijo. Eu tenho proteína, eu tenho gordura e eu tenho carboidrato. Mas significa que são saudáveis? Não. Eu tenho carboidrato do pão, eu tenho gordura da margarina, da manteiga, vamos colocar manteiga que é mais saudável, e proteína do queijo. Mas não é essa composição que vai me auxiliar a formação hormonal. Então é muito fácil alguém vir aqui e falar, ai, a Nutri falou que não pode comer pão. Pode comer esse pão sim. Gente, não é que não possa, mas fica colocando pão na sua dieta no dia a dia que você vai ver que formação hormonal você vai ter.
Você vai ver que climatério você vai passar. Você vai ver que menopausa que vai ser. Aqui a gente não tá falando só do processo de emagrecimento, não. Aqui a gente tá falando de organização hormonal. Reeducação alimentar, ela te proporciona emagrecimento se você precisar. Mas o que ela faz verdadeiramente no seu corpo é organizar os seus hormônios, que tudo é hormônio. Você é química. Tá bom? Então isso você tem que entender. Até aqui eu acho que ficou claro, né? Eu gosto muito de criar sinergia, né? Tanto que sair daqui, eu vou lá dar uma olhada no meu Face, que eu quero ver se eu dou um boom amanhã nas atividades de respiração que eu quero fazer com as meninas, pra gente dar diminuidinha de circunferência abdominal. E a gente sabe que a respiração coloca os órgãos no lugar, o processo de respiração auxilia melhor a oxigenação, que distribui melhor os alimentos para todo o nosso organismo. Eu quero mostrar a diferença do meu corpo, vocês vão ficar admiradas, porque eu sei que eu já vi, eu tô precisando novamente, devido às minhas mudanças, várias mudanças. Eu mudei de São Paulo para Curitiba, eu estou fazendo a transição, apesar de atender ainda com os pacientes, mas eu estou fazendo uma verdadeira transição para atender muito mais em grupo, porque eu sei que o grupo ele é muito mais eficaz, né, dentro daquilo que eu trabalho, dentro do que eu trabalho. Trabalho com mulheres que estão no climatério, que é pré-menopausa e pós-menopausa e a própria menopausa. E que querem uma organização hormonal. Então, assim, a sinergia. Lembra? A sinergia. Então, eu tenho esse resultado melhor. Então, por isso que a gente trabalha com o grupo do Face secreto. E que eu vou colocar ativo, né? Ó, a Ângela tá falando que tem 66 anos e ainda tem muito calor. Ângela, tem que fazer a mudança hormonal. Como? Mudar a reeducação alimentar. Para conseguir organizar os hormônios. Hoje eu tava atendendo a minha amiga DBB Vera, e também minha paciente linda. E ela tem 67 anos, gente. E ela fez o desinchar agora. Eu até mostrei pra vocês aqui, mostrei pra vocês no Instagram, e ela colocou pra mim que ela eliminou 9 centímetros só dessa parte alta aqui, ó. Essa parte alta. Como ela ia no consultório, então eu tenho... E ela também manda as medidas, eu tenho noção da composição corporal da Vera, né? E a última vez que eu vi, já tava só alta aqui mesmo, tá? Oi, Gil! Maria Gil! Ah, que bom que você tá aqui. E aí, se é a Gil que eu tô pensando, né? Depois me fala se é a Gil que eu tô pensando, se é a minha amiga DBB. E ela tava alta aqui, tá bom? Nessa parte aqui. E aí, o restante tava legal. O tanto que o peso dela não aumentou, mesmo ela indo pra casa dos filhos. Mas eu falei, você tá inchada. Você tá inflamada. E isso não é bom. Ela tava desanimada e tudo mais. E ela fez o desinchar. Aqui, essa região aqui dela, mais alta, que é 4 dedos acima da nossa cintura, da nossa circunferência abdominal, que eu vou acrescentar para as meninas, não tem lá no DBB, mas eu vou começar a acrescentar agora também, tá, meninas? Nessa cintura aqui, eu falei pra ela, você tá inchada e tá inflamada. Gente, sem brincadeira. Ela começou a fazer, ela diminuiu 9 centímetros dessa região aqui. 2 de circunferência abdominal. Ela falou, é normal? Eu falei, muito. A nossa cintura não tem que ser igual à nossa circunferência abdominal. Ela tem que ser de 6, mas o ideal de 8 a 10 centímetros mais fina do que aqui. Aqui tem que ser mais fino. Quando aqui tá inchado, ou igual, nós estamos inchada. E esse inchaço causa vários problemas, vários distúrbios no nosso organismo. Entre eles, a dificuldade da nossa formação hormonal. Que para a mulher é assim, ó. Um dia a gente tá bem, 2, 3... Pensa depois das festas. Pensa como você tava bem, se preparou pra festividade de final de ano, Natal, e assim foi. E aí, de repente, começou a se sentir fraca, depois de um monte de festividade. Por quê? Começou a comer um monte de açúcar. Começou a comer um monte de açúcar. Gente, eu não sei... não sei quem tá pedindo aqui, mas não é pra ajudar nada por aqui não, tá bom? Então... Pode parar, eu vou ver se eu consigo bloquear. Acabei de bloquear a pessoa, não tem como ficar pedindo aqui na live, tá bom, gente? Não tem sentido aqui. Boa tarde, tenho 54 anos, tô com bariátrica, tô com o quê? A barriga muito alta, tô me sentindo horrorosa. Então, primeiro você já tá aqui na fase da menopausa. Você já tá com características de inchaço abdominal. O que tem que fazer, Maria? O que tem que fazer? Tem que fazer... Então não é a Maria que eu tava pensando. Tem que fazer uma reeducação alimentar.
Precisa fazer uma reeducação alimentar. Urgente, tá bom? Reeducação alimentar, gente, não é cara. Reeducação alimentar é trocar os alimentos que você põe no seu prato. Reeducação alimentar não tem segredo. Não tem essa história assim, eu preciso que seja só comigo, eu preciso que seja individual. Não. Por isso que eu falo que tem que ser sinergia. A gente tem que fazer isso em grupo e é trocar o que tá no seu prato. É você se motivar. Tá bom? É motivação diária, constante. Gente, eu me motivo todos os dias, diariamente. Você acha que a gente consegue energia como? Sabendo onde a gente quer chegar e o que a gente precisa fazer. Motivação diária, mas com troca de reeducação alimentar, ou seja, com troca de alimentos, fazendo a reeducação alimentar, porque daí a sua barriga que tá alta vai diminuir. Hoje nós estávamos lá no grupo e as tarefinhas das meninas eram: coloca os alimentos que dão barriga. Então tem que ter restrição alimentar no início. Tem que tirar gordura no início. Gordura que faz mal tem que tirar para diminuir barriga, tá? E aí não precisa se sentir horrorosa, só tem que mudar. Tem que começar a mudar. Começa a mudar os alimentos que estão te deixando inflamado, te deixando inchada. Diminui esse queijo, diminui essa carne, diminui esse pão. Retira essa margarina, tá bom? Olha, os folhosos verdes, para quem tem hipo, pode consumir normalmente. Não tem problema nenhum, tá bom? A gente consome. Mas eu fiquei sabendo que a couve, e eu mesmo falo, tá? A couve-manteiga pode causar hipo. Precisa comer couve-manteiga todos os dias? Não. Então você come um dia couve, aí outro dia você não precisa fazer folhosos verdes, aí outro dia você come escarola, entendeu? E aí você vai... Outro dia repolho roxo, outro dia alface, não tem problema nenhum. A alimentação tem que ser normal, tá? Como que é feita uma reeducação alimentar? Bem, dentro do que eu faço a reeducação alimentar, eu vou falar dentro da minha, que pra mim é o melhor programa que existe, né? Modéstia à parte. Mas eu acho o meu melhor programa, não vejo programa de reeducação alimentar melhor do que eu faço. Nós realizamos, por isso que eu falo da sinergia em grupo, né? A gente se motiva. Nós realizamos um processo de planejamento. Então, o planejamento dessa semana, por exemplo, vão ser 5 dias. Então, a gente realiza o processo de planejamento. O que o planejamento... Reeducação alimentar. Precisa de planejamento? Com certeza. O que o planejamento ele me traz? O planejamento ele me traz uma lista do supermercado que faz eu ir no mercado comprar os alimentos certo. Ele faz com que, se eu sei o alimento que eu tenho certo para comprar e eu sei os alimentos que eu tenho que retirar, alguém perguntou quais os tipos de queijos. Normalmente na reeducação todos. Então eu já vou o quê? Retirar. Porque eu não vou mais comer? Calma. Claro que vai. Mas tem que ser nessa proporção que você está comendo todos os dias? Não. E vamos diminuir a barriga? Vamos. Então aceita. Retira um pouco. Você entendeu? E é assim mesmo. Tem essa restriçãozinha mesmo. Então a gente retira um pouco os alimentos. A gente faz esse processo nos 5... Daí tá. Só vai, compra, já se organiza, já sabe que vai entrar mix, que a gente polvilha a comida como se fosse queijo ralado, mas é com sementes. Olha que legal. A gente já sabe que tem quantidade de porções para comer. A gente não passa a medida do arroz, não passa a medida do feijão, não passa a medida da salada. Come o que tem que comer de uma forma organizada. Então assim começa. Aí começa. O primeiro dia eu entendo... Tá. 5 dias, fui, comprei o que eu precisava, organizei minha lista, comprei meus chás. Tô vendo as meninas que uma coisa anima a outra, sinergia, a gente tem que trocar pra ficar animada. A gente precisa disso, você precisa disso, por isso que você tá nessa live, tá? Isso que eu tô passando pra você, sinergia, essa motivação, isso é sim. E você tá aí, tá me passando também, então a gente tá o quê? Trocando essa energia bacana, fortalecendo uma outra. Aí tá, começa o primeiro dia. Porque tudo tem que ter começo, meio e fim. Não é que a sua reeducação... Valmira fez o DBB. Nossa, foram muitos quilos, né, Valmira? Não é que a sua reeducação alimentar tem que ter fim. Mas o processo inicial tem que ter início, meio e fim. Por exemplo, aqui a gente vai fazer 56 dias. Porque depois a gente vai entrar no processo de suplementação. Depois a gente vai entrar no processo de fitoterapia. Depois a gente vai voltar para o processo de desinchar. Então não faz sentido eu não dar fim nesse primeiro processo para eu poder abranger os outros. Mas também não faz sentido eu não abranger esse primeiro para que elas possam entender como funciona, para você possa entender como funciona a prática das porções. Então pensa que isso aqui é um prato, tá? Então eu vou comer uma quantidade de arroz, uma quantidade de feijão, uma quantidade de salada, de leguminosa, ok, almocei. Aí eu preciso de lanche. Quais são os melhores lanches? Que hora ficaria o melhor lanche? Qual o processo? O melhor lanche ficaria em torno de pelo menos 4 horas para o glucagon entrar em contato. Ok, comi uma fruta que é rápida. Comi um mix que é recheado de oleaginosas. À noite, menor porções. Entre as refeições, muito líquido. Então assim, o processo de educação alimentar é aprender o que comer, quando comer e como comer. Super fácil. Não é complexibilidade, não tem complexo. Mas precisa saber. Mas são bastante informações. Eu já estava falando, né?
Aí eu falei com a Vera, que hoje eu atendi a Vera, e eu comentei, e aí, Verinha, como que tá o processo, né, do DBB e tal, conversando com ela, se ela tava curtindo. Ela sentou, assim, mas é bastante coisa, Nutri. Eu falei, não é que são muitas, é que o primeiro módulo é muito rapidinho, mas o segundo, que é o planejamento, aí já é um pouquinho mais extenso, porque você tem que entender, então tem que assistir como funciona, questão das tabelas. Hoje eu fiz todinho ele, para eu saber quanto tempo dá. Você não tem que fazer tudo isso num dia só. Eu fiz, porque eu queria rever o material. Então deu 2h30. Isso dividido em 5 dias, você nem vê, tá bom? Agora não, agora vai ficar tranquilo. Eu falei pra ela, agora, ó, primeiro dia você tem 2 vídeos para assistir. Segundo dia, 2. No processo de 56 dias, você já aprendeu o que você pode comer e o que não pode. Reeducação alimentar é aprender o que pode e não pode. E não é do dia pra noite. É um processo, tá bom? Mas eu volto a falar, eu entendo que não é para todas. Para mim é. Para minhas amigas DBB realmente também faz sentido. Quem sabe para você não faça, mas eu acho mais interessante do que o individual. Porque o individual, para emagrecimento, para reeducação alimentar e para processo de climatério, menopausa, não é animador. Não é legal assim, sabe? Fazer sozinha. O legal é fazer em grupo. O legal é brincar, o legal é você conseguir entender a dieta, ver outras pessoas comprando também. O legal é todo mundo tomando chá no mesmo horário, compartilhando experiências. Isso é sinergia. Isso é bacana, você entende? Isso é legal, tá? Mas cada uma, eu vou trazer aqui pra vocês a minha experiência, um pouquinho pra ensinar daquilo que eu faço. E aí você vai colocando, vai avaliando se pra você faz ou não faz sentido, tá bom? Mas pra mim faz total sentido. Aí eu trouxe mais algumas coisinhas pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Espera só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Opa. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Eu tô tentando achar. Ok, tá bom. Tudo bem. Vamos lá. Aqui. Eu vou achar por aqui mesmo a folhinha que eu trouxe pra nós. Eu pensei que eu tava aqui no computador. Vamos lá. Conquiste a sua reeducação alimentar. Esse aqui é um vídeo que eu vou fazer lá pro YouTube. Eu vou trazer aqui pra vocês pra ver se faz sentido pra você. Eu trouxe alguns passos, tá bom? Conquiste a sua reeducação alimentar de 1 ano em 1 mês. Como isso? Como que eu posso conquistar? Não é... Aqui não é falsa promessa falsa não, é real. São passos que a gente vai fazer. Então agora fugindo um pouco da alimentação e trazendo um pouco no processo de mudanças de comportamento que a gente vai fazer para conseguir alcançar. Primeiro, isso para mim é onde inicia, tá? Isso para mim é onde inicia todo o processo. Depois eu vou falar, Ângela, como fica, não sai da live, mas tá na minha bio, tá? É só você ir aqui na minha descrição e dar uma olhada na bio, no link, lá tem programa Reeducação Alimentar 56 dias, tá bom? Ok? Mas fica aqui na live. Primeiro processo. Primeiro a gente tem um sonho, transforme seu sonho em metas e metas em objetivos, tá bom? Vamos lá. O que é transformar o sonho? Primeiro, um sonho é algo que não é palpável. A gente pensa o seguinte, queria tanto ter o corpo dos sonhos, não é palpável. Aquele corpo que, como que eu pego? Ou queria tanto um estilo de vida saudável, você fica vendo aqui na internet, o povo, nossa, olha na praia, olha essa roupa, essa disposição, olha como essa pessoa tem energia para fazer isso, olha como tem energia para... E a pessoa fica. Isso é um sonho. Um sonho, ele não é palpável. Como que ele vai se tornar? Como que você vai fazer esse sonho se tornar real? Você vai pegar esse sonho e você vai transformar em metas. A reeducação alimentar que eu faço é isso. Então a gente vai fazer o seguinte. Qual que é o seu principal objetivo? Então, por exemplo, o meu principal objetivo é perder circunferência abdominal. O meu principal objetivo é ter mais verdadeiramente disposição. Vanessa, eu me detesto sem disposição. Eu sou outra pessoa. Eu preciso ter energia. Então, isso pra mim faz muito sentido. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o que eu quero, que é ter mais energia e transformar em metas. O que eu faço para eu ter mais energia para transformar em metas? Primeiro passo, para mim, eu preciso ter um momento da manhã. Minha meditação, minha leitura, eu preciso. Isso me alimenta aqui, a minha mente. E a minha mente ela vai definir minhas decisões. Depois, eu preciso saber o que comer.
Então, por exemplo, hoje eu já fiz batata doce, já comi batata doce, já comi açaí. Então, são alimentos que me dão energia, me dão disposição porque eu ia trabalhar muito. Tomei meu cacau, também tomei meus chás, e são alimentos que estão, para eu ter mais energia, que é uma coisa abstrata, tipo, ter mais energia, o que eu tenho que fazer? Que é a disposição. Disposição, meu cérebro não entende o que é disposição, mas meu cérebro entende que é sentar e ler um bom livro. Então, já deixei ele separado. O meu cérebro entende que eu preciso comer batata doce. O meu cérebro entende que eu preciso comer açaí. O meu cérebro entende que eu preciso tomar cacau. O meu cérebro entende que eu preciso... Todos os alimentos que eu tô falando aqui são pra menopausa também, tá bom? Porque são pra climatério também. Meu cérebro entende que eu tenho que tomar chá. Então tá aqui, eu já sei. Então agora isso é minha meta. Só que eu tenho que transformar isso em um objetivo. Como que isso funciona numa reeducação alimentar no objetivo? Em vários outros pontos da vida também funciona. Mas como funciona? Chamamos de cronograma. Nós temos o horário que nós levantamos, o horário da nossa água matinal, cada um dentro da sua, né? Porque quando a pessoa entra no programa, ela vai ali estar fazendo o processo. E eu acho que é na décima aula do planejamento, que é rapidinho, faz o planejamento, ela imprimiu o cronograma. Eu não quero, isso aqui eu já mostrei pra vocês, eu não quero falar disso, mas só pra vocês entenderem o que é tirar do... O que é transformar em meta. Deixa eu ver, ó. Ontem eu mostrei pras meninas, aqui ó. O que é? Então tá, eu não sei que eu tenho que comer batata doce, eu não sei que eu tenho que fazer isso. Como que eu transformo a minha meta em objetivo? Num programa de reeducação alimentar. Eu faço um cronograma. Então, por exemplo, aqui ó, onde tá, ó, minha água em jejum. Aí depois, o meu shake. Aí o meu café da manhã. Aí o meu chá. Aí o meu almoço. Isso é um passo a passo. Isso é objetivo. E eu fazendo isso bem feitinho, eu tenho resultado. Isso o meu cérebro entende, porque isso quando eu colo na porta da geladeira, eu vejo que água em jejum é compreensível. Você acha que o seu cérebro entende água em jejum? Ele entende. Ou água com própolis, ele entende. Será que seu cérebro entende quando você fala o seguinte, ó, tomar um shake 20 minutos antes do jejum? Será que seu cérebro entende isso? O meu cérebro entende que eu tenho que tomar um shake pela manhã. Beleza? Primeira refeição. Você vai ter as porções, que seu cérebro vai entender a quantidade, mas colocar uma fruta de preferência. O seu cérebro entende que seria legal você comer uma fruta pela manhã? Isso meu cérebro entende. Beleza. Água. O meu cérebro entende que eu tenho que tomar uma hora e meia após o jejum começar a tomar água? Entende? Se eu falasse pro meu cérebro, nossa, eu preciso tomar água hoje. Não tem recordação nenhuma, não tem informação nenhuma pra ele. Ok, eu tenho que tomar água hoje. Sabe o que ele vai lembrar? A hora que você tem que dormir, que você tem que tomar água. E você fala, não posso tomar água agora, porque senão eu vou ficar fazendo xixi a noite toda. Isso o seu cérebro não vai registrar. Agora, se você fala assim, ó, eu tomei meu café da manhã às 7h30, saí da mesa às 8 horas. 10h30 eu tenho que começar a tomar água, eu tenho horário. Isso é objetivo. Isso é passo a passo. Isso é cronograma, tá bom? Então, nós temos que entender que você tem que pegar esse sonho de querer não ter barriga, de querer ter energia, de querer ter um estilo de vida saudável e transformar isso em realidade. Em realidade. Como que eu transformo isso em realidade? Transformando em metas. Metas é um todo. É saber que eu tenho que comer batata, é saber que eu tenho que fazer exercício, é saber que eu tenho que tomar água, é saber que isso são metas. E como que eu faço essas metas se tornarem executáveis? Fazendo um objetivo por vez, um passo a passo. Tá bom? Então eu faço isso através de um cronograma. Até aqui deu pra entender, né? Beleza. Já é o primeiro passo para você conquistar a sua educação alimentar de 1 ano em 1 mês. Ter um cronograma. Por isso eu trabalho com 56 dias, porque eu sei que é possível. Porque 56 dias são 8 semanas pelo menos para criar um hábito, tá? Então tá bom. O seu foco, ele tem que ser grande. Ele tem que valer a pena. Porque se for pequeno, você vai falar, não vou me dedicar para isso. O seu foco tem que ser alcançar a lua. Você entendeu? Porque se você não alcançou a lua, pelo menos você foi na copa das árvores. Porque senão você vai viver no chão. Você entende? Você tem que mirar alto, mirar as estrelas. Isso. O que seria para nós? Você tem que pensar, se você tem que emagrecer 20 quilos, que você tem que emagrecer 20 quilos. 30 quilos, que você tem que emagrecer 30 quilos. Mas
Eu comemoro cada quilo emagrecido. Exemplo, eu sei que eu tenho que perder 20 quilos, então esse é o processo, eu tenho que perder 20 quilos, ok. Mas eu me peso, né? Eu tô falando do que eu faço, tá bom, gente? O que eu faço no programa, essa é a minha metodologia. Nós nos pesamos e medimos a nossa circunferência abdominal semanalmente. Por que isso? Qual o sentido disso? Para comemorar cada passo. Vocês entendem isso? Para comemorar cada passo? Essa cadeira aqui. Para comemorar cada passo? É isso que eu faço, tá? Então eu comemoro cada passo, cada movimento, cada quilo eliminado. É isso que nós realizamos, tá bom? É isso que nós realizamos. Minha cadeira tá deitada, ela é pra deitar assim, ó. Que ela fazendo barulho, tá bom? Então, mas eu tenho que comemorar alto, eu tenho que mirar alto, eu tenho que mirar grande para valer a pena essa comemoração. Ficou claro isso? Bem compreensível? Beleza. Vamos lá. Foque no que você deve, no que você quer e não no que você não quer. Então, por exemplo, foque no que você pode comer e não no que você não pode comer. Vai ter um momento que vai lá assim, alimentos que são restritivos. Esses vocês não podem comer durante 56 dias, por exemplo. Para de focar no que você não pode. Foca no que você pode. Veja o que você quer. Veja o que você consegue, o que você alcança. De toda a lista dos alimentos saudáveis, estou falando da alimentação, mas poderia ser do exercício físico, poderia ser do seu trabalho. Para de focar no que você não alcança. Foca no que você alcança, no que você quer, não no que você não pode. Não fica falando, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. O seu cérebro só vai ficar não, não, não. Se você tem que colocar pro seu cérebro, eu posso, eu quero e eu vou fazer aquilo. Então, por exemplo, eu posso comer... O que você gosta de comer aí, por exemplo? Frutas. Posso comer melancia à vontade. Então, eu vou comer melancia à vontade. Para de pensar que você não pode ficar mais comendo pão das 5 horas da tarde. Não, hoje eu vou comer melancia à vontade no lanche da tarde. Ou no jantar. Foca no que você pode. Mira o que você pode. Porque isso tem que ter um objetivo na sua mente. Focar no que você pode, porque aquilo você vai alimentando. E ele vai fazer mais sentido pra você. E você vai começar a gostar disso. Porque se toda hora você focar no que você não pode, isso dá tristeza. Isso nos deixa depressiva, não tem reeducação alimentar, que é o que faça vingar, que vingue na sua vida. Não vai ter, tá bom? Então você precisa focar no que você deve fazer. Aqui, ó. Você tem que ser objetiva. Você tem que fazer... Isso mesmo, tudo exagerado faz mal. Você tem que fazer, por exemplo... Vamos lá. Você tem que ser objetiva. O que é objetiva? Eu estou mudando meus alimentos. Eu estou fazendo um processo de reeducação. Eu estou querendo... Ser bem objetiva. Querendo tirar durante 30 dias as gorduras animais. Ou melhor, os laticínios. Exemplo. Tá dando um exemplo. Eu tenho que ser objetiva. E eu tenho que dar data nisso. Eu vou começar isso hoje e vou terminar daqui 30 dias. Porque se você começar sem início, sem fim, minha querida, não tem sentido. O seu cérebro vai te boicotar na primeira festinha que você for. Porque você fala assim, só um pedacinho hoje, né? Só. Então, eu não sei o que você está falando, Célia. Né? Você é uma nutricionista, quem sabe você tem um outro perfil e uma outra maneira de ser, né? Aqui eu também sou e eu tenho uma outra maneira de ser, então eu acho que isso é interessante, eu não sei como você aborda. Mas vamos lá. Você tem que ter um objetivo, você tem que saber. Então assim, por exemplo, quando nós falamos... Eu vou continuar aqui, então, a questão que nós estamos falando. Você objetiva falar nos alimentos que podem comer à vontade, como eu estava falando. Quando a gente fala de alimentos que a gente pode comer à vontade, tem toda uma dinâmica, todo um porquê, todo um sistema enzimático, toda uma fisiologia. Nós não estamos falando aqui... Claro que na vida existe temperança, mas também pela temperança existe fisiologia, que você entende como o organismo funciona. Se você compreende como o seu organismo funciona, você entende que quando você mistura alimentos, mesmo sendo saudáveis em alguns momentos, isso faz mal. O nome disso é fisiologia, você tem que estudar. Quando você estuda, você entende como funciona o processo da sua digestão, então isso é muito legal. Então, por exemplo, você tem que ser objetiva na sua alimentação.
Exemplo, eu quero, como eu disse, tirar o laticínio durante 30 dias. Eu quero só durante 30 dias porque eu quero fazer uma desintoxicação, tá bom? Beleza, então faça durante 30 dias para fazer sua desintoxicação. Ótimo. Se você começou hoje e você tem uma festinha sábado, você tem uma data de início e fim. Sábado é dia de você aceitar o bolo recheado? Será que é dia de você aceitar o bolo recheado, sábado? Não, mas vamos dizer que você fez certinho o processo, e aí terminou. Você terminou o processo e aí você foi na festa da sua colega e tinha um bolo lá. E você ficou sem comer o bolo nada de laticínio durante 30 dias. E aí você falou assim, mas hoje eu vou pegar um pedacinho. Você pode? Pode. Por quê? Porque você foi objetiva e você colocou uma data e você teve os seus resultados. Que você estava atrás, você estava em busca. O seu cérebro entende isso. Que ele entende também que como você viu o seu resultado, como você diminuiu a silhueta, como diminuiu a sua barriguinha, como o seu organismo está respondendo de forma muito melhor. Comecei focando em beber água ao acordar e hoje é muito mais fácil. Isso, você entendeu? São objetivos, focos. Então vamos lá. Então assim, você foi específica. O nosso cérebro gosta de coisas específicas. Ele não gosta de coisas abstratas, porque ele não entende. Não entende. Por isso que eu gosto muito de falar assim, você tem que ser perseverante, mas eu gosto de traduzir a palavra. Exemplo, vamos lá. Seja perseverante. O que é perseverança? É ter uma rotina, porque perseverança não é fazer todos os dias, não é persistir até acontecer, então você precisa ter rotina. Troca a palavra perseverante, que você é, e você vai conseguir, você é perseverante, mas troca ela por rotina. Fala, eu vou fazer todos os dias, isso faz parte da minha rotina. O meu cérebro entende rotina. Pode ser que ele não entenda perseverança. Pode ser que na fase seja perseverante, é muito linda, mas você não consegue. Mas ele entende rotina. Ele entende que você tem que acordar cedo. Ele entende como aqui foi dito, quem falou aqui, que tá tomando água todos os dias. Ele entende, o nome disso é rotina. E quando você tem uma rotina durante mais de 8 semanas, você criou um hábito. Um hábito transformador. E isso faz sentido. Então isso é muito legal. Continuando, né? Só que você também não pode. Só que vamos falar bem a verdade. Você não pode ficar deixando só ficar ouvindo. Você só tá ouvindo, não tô tomando nenhuma atitude, tá? Não tem. Você precisa tomar uma atitude hoje. Você um pouquinho agora... que bom que você tá gostando. Que tá caindo de paraquedas. Mas você tem que ser um pouquinho agora mais firme com você mesma. Falar, eu vou fazer. Eu vou mudar. Eu me comprometo. Pode escrever aí, ó. Eu me comprometo a mudar. Quando você escreve que você se compromete a mudar, você está falando o seguinte para o seu cérebro, que você está tomando uma atitude. Fala, não, eu me comprometo a mudar. Então, quando você escreve para você, automaticamente, a hora que eu escrevo aqui, ó, eu vou escrever aqui para mim. Eu me comprometo, eu estou criando um compromisso comigo. E é muito mais difícil eu quebrar quando eu escrevo, quando eu falo eu quero. Tanto que isso é um gatilho mental, tá? Então você tá fazendo com que o seu cérebro, ele entenda que você quer aquilo. Mas é importante também você entender que nós temos a tendência de deixarmos tudo para depois. Parabéns, é isso mesmo, eu me comprometo a mudar, parabéns. Nós temos a tendência de deixarmos tudo para depois. Acharmos que outras coisas são mais importantes. Mas o mais importante nesse momento é cuidar da tua saúde. O mais importante nesse momento é permitir essa troca, você entende? Quando você permite essa troca, você tem resultados transformadores. E, gente, acontece, ocorre. Eu vivi, as minhas amigas de bebê viveram e foi muito engraçado, porque eu falei assim pro meu esposo, eu lancei o De Bem com a Balança, acho que fazem 10 dias. E vocês sabem que eu sempre já falei em várias lives, quem me segue todo dia, que eu falo dele diariamente, porque eu me comprometi a falar dele diariamente, tá? Isso é um compromisso, então você vai ouvi-lo. Porque eu me comprometi a falar.
pro meu cérebro entender que eu tô realmente focada nesse objetivo. Aí, então, quando eu lancei, as primeiras amigas de bebê foram minhas amigas de bebê e minhas amigas que, Cristina, parabéns, eu me comprometo a mudar, que já fizeram o processo de desinchar comigo. E aí eu pergunto pra vocês, por que elas foram a primeira? Porque elas viram que não dá pra deixar pra amanhã e que não é caro. Caro, eu falo assim, o processo de mudança. Você ir no seu supermercado e escolher comprar uma pera no lugar de uma bolacha recheada? Você ir no seu supermercado e escolher comprar uma salada no lugar de um lanche? Não, você está fazendo trocas alimentares. Mas às vezes é um pouquinho mais caro, mas a saciedade praticamente tira uma refeição sua. Então sai elas por elas. Se a gente fosse pensar no dinheiro, você entendeu? Só que a gente não pensa só nisso, a gente pensa na mudança, num todo. Eu vejo a minha mudança e eu vejo a mudança na vida delas. Eu vejo mudança diariamente. Então o que eu tô falando pra você, eu tô falando com autoridade, realmente existe. Agora, o que eu vejo também é o seguinte, muitas deixam para depois. Muitas deixam para depois. E o deixar para depois prejudica a sua mudança. É normal demais nós queremos deixar tudo para depois. Nossa, nós procrastinamos. Parabéns, eu me comprometo a mudar, é isso aí. Nós procrastinamos. E nós não devemos procrastinar, nós devemos perseverar. Perseverar. Eu tenho comprado mais na feira. Parabéns, é isso mesmo. Por quê? Porque a feira tem melhores alimentos. E na feira a gente vai encontrar alimentos saudáveis. Né? Você já percebeu como que é no mercado? No mercado a gente anda nos corredores centrais, sendo que normalmente são nos periféricos onde ficam, normalmente, não são todos, mas onde fica a hortaliça, onde ficam as leguminosas, né? Onde ficam também as oleaginosas, onde ficam os frios, mas a gente está no corredor dos embalados. Enquanto a gente não passar por todos, a gente não sossega. Alguém falou, tem que emagrecer 20 quilos, reeducação alimentar. Sabe como você elimina o açúcar? Colocando alimentos que não tem açúcar. Quando perceber, você vai estar comendo bem menos açúcar. É muito tranquilo fazer desse jeito também. Às vezes fala assim, nunca mais vou comer. Começa a colocar, não, vou comer mais frutas, vou comer mais verduras, vou beber mais água. Nada pode ter açúcar, entendeu? Mas não é que eu não vou comer. Ó, quando você perceber, você passa o dia sem comer, tá? Sem comer açúcar. Um objetivo não pode bater de frente com o outro, tá? Um objetivo... Eu vou responder aqui. Não, tudo bem, Gessélia, tá? Deixa eu entender aqui. Soaria One. Não, eu vou te falar porque assim, o que acontece? Aí depois eu vou falar sobre os objetivos. Deixa eu até deixar aqui, pra eu não perder. Já tirei o queijo, tá? Parabéns, Cristina. Parabéns. Não se descasca, né? No caso, alimentos que não se descascam. Quando nós temos várias abordagens, cada nutricionista tem uma abordagem. A minha abordagem é muito antes de ser nutri. Muito antes. Eu já trabalhava com sociedades longevas, como socióloga também, tá? Não sei quantas vocês sabem a minha história, mas antes de fazer nutrição, eu fiz toda a parte humanas, eu fiz história, geografia, sociologia, então eu estudei muito sociedades longevas e eu já trabalhava muito com estilo de vida saudável. Já era uma base muito forte. Eu me apaixonei pela área de nutrição, fiz nutrição e fiz fitoterapia. Então, o que eu entendo? Fisiologia e enzimas. O que isso ocorre? Claro que comer de forma exagerada de alguma coisa prejudica, mas quando a gente fala assim, ó, eu posso comer uva à vontade naquele dia, mesmo que você coma 1 quilo de uva, que você vai comer 1 quilo de uva naquele lanche, ela não vai te fazer mal como se você misturasse alimentos. Como se você comesse, por exemplo, feijão, arroz, carne, porque a digestão e as enzimas é um tipo só, então rapidamente faz a digestão. Então você não vai conhecer ninguém que está com 20 quilos a mais porque come muita uva, ou porque come muito mamão, ou porque come muito abacate. Diferente de alguém que come muito bolo, porque bolo é uma construção com vários ingredientes.
Diferente de alguém que come muito, por exemplo... Obrigada, querida. Mas eu também não quis ser grossa, não. Por isso que eu tô respondendo ela, tá bom, gente? Mas isso vale pra todo mundo, pra todo mundo. Diferente de alguém que come muito arroz, mas a pessoa não come muito arroz, ela come muito arroz com feijão. Porque quer ver um povo que come muito arroz? Os japoneses, e principalmente os antigos. E como eles são? Conhecidos como o povo da longevidade, magrinhos. E eles comem arroz no café da manhã. Mas eles não misturam, porque existe um processo enzimático. Quando a gente começa a misturar muita comida, são muitas enzimas que trabalham ao mesmo tempo. Isso é bom porque a gente precisa das enzimas, mas ao mesmo tempo a gente coloca muita coisa para trabalhar. Então, quanto mais mistura, mais aumento de peso tem. Então, por exemplo, claro que tudo tem temperança, mas é muito mais agradável na temperança eu comer menos, que é o equilíbrio, comer pouco, do que um pouquinho de tudo. Vocês entendem? É muito melhor eu comer arroz um pouco mais à vontade do que comer arroz, feijão, batata, que é uma mistura muito grande. Então, quando eu falo assim, e quando que eu falo que pode comer frutas? Porque aqui eu só dei um exemplo, e como exemplos são muito gerais, nós temos uma dieta chamada acelerador do emagrecimento, uma estratégia que foi utilizada em 2022, melhor estratégia do ano 2022, eu lancei num grupo. Quais foram as estratégias que mais deram certo no consultório? E entre elas foi o jantar de frutas. Então, por exemplo, a gente poderia combinar um arroz fresquinho, mas você come só arroz? Come só arroz? Tipo assim, eu vou sentar, vou comer 5 horas da tarde só arroz, depois não vou comer mais nada. Nada. Ou você come alguma coisa depois junto, você entendeu? E esse arroz, ele é frito? Porque assim, se você for ver o arroz japoneses, eles têm uma máquina e eles colocam ali aquele arroz, ele não vai nem sal. Nem sal. Então, assim, é isso que eu quero dizer. Então, por exemplo, quando a gente fala das frutas, tem frutas enzimáticas. Então, por exemplo, combina muito maçã e pera. Combina muito maçã e pêssego, ou peripêssego. Laranja e mexerica. Carambola e ameixa. Mas frutas que não se combinam e que você pode comer um pouco mais à vontade sozinha lixia, uva, abacaxi, melão. Então, quando eu falo assim, pode comer à vontade, não tenha medo de comer fruta. Quando as pessoas vão jantar fruta, eu falo, não tenha medo de comer fruta. A sua janta está sendo fruta. Só que você vai comer essa fruta e não todas as frutas. Porque a gente acha que vai comer só fruta, a gente pode comer laranja, maçã, pera, mamão, e aí faz uma salada de frutas. Aí não é legal. Mas se meu jantar for só frutas e eu vou comer só maçã e pêssego, ok, ainda temos ordem. Às vezes a gente come só a maçã primeiro e depois só o pêssego. Nós nem misturamos, mas nós comemos à vontade. E normalmente, quando a gente faz isso, a gente não consegue comer mais do que 3 maçãs e 3 pêssegos. E ó, que a gente só tá comendo fruta. Então assim, quando a gente fala isso, tem umas regrinhas, tá? Mas sim, nós podemos comer alguns alimentos mais à vontade. E o que eu tava falando pra vocês, um objetivo não pode ser contra o outro. Vamos lá. Exemplo. Você não pode falar, eu quero emagrecer 20 quilos, mas eu não consigo parar de comer pão. E aí come 3 pães. Não conversa. Você não pode falar, eu preciso emagrecer 20 quilos, mas eu não consigo não comer depois das 8 horas da noite. Eu tenho que jantar todo dia, 8h30, 9h30, 10. Não posso ver ninguém comer. Se alguém tá comendo, eu tô comendo também. Vocês entendem? Não faz sentido. Então, nossa meta, ela não pode ir contra uma outra meta. Se a sua meta é comer à noite muito, não tem como você querer em relação a emagrecer 20 quilos. Então, não, senão elas vão bater. E uma vai atrapalhar a outra. Uma vai atrapalhar a outra. Então, você não pode se boicotar. Você tem que se organizar, te auxiliar nesse processo. Porque senão a sua dieta vai por água abaixo. Tá bom? Vai por água abaixo. Como que se divide meta em etapas? Você já viu que a gente faz assim, ó? E isso não é desse jeito. Mas vamos lá, você já viu assim, ó? Primeiro passo, eu vou começar a tomar água. Segundo passo, eu vou comer frutas. Terceiro passo, né, pra eu conseguir emagrecer 20 quilos. Mas o certo seria assim, eu quero emagrecer 20 quilos. Eu quero emagrecer 20 quilos em 2 anos. Vamos colocar 2 anos, porque às vezes você não engordou 20 quilos em 1 ano. Vamos colocar, às vezes você engordou 20 quilos
em 10 anos de casamento, exemplo, tá bom? Eu quero emagrecer 20 quilos em 2 anos. Acho que é até muito, vamos colocar em um ano. Eu quero emagrecer 20 quilos em um ano, porque dá pra emagrecer 2 quilos por mês, né? Então tá, quero emagrecer 20 quilos em um ano. Pra eu emagrecer 20 quilos em um ano, o que eu teria que estar fazendo daqui a um ano pra eu conseguir ter emagrecido 20 quilos? Daqui a um ano eu já tenho que estar comendo e praticando de forma organizada, tá? Com as minhas porções. Eu tenho que estar praticando exercício físico. E eu tenho que estar conseguindo acordar cedo todos os dias e dormir cedo. Isso em um ano. Então eu coloco lá no fundo. Eu tenho que comer certinho, eu tenho que estar praticando exercício físico, eu tenho que dormir cedo, eu tenho que acordar cedo. E podem me dar outras coisas aí, tá bom? Mas, para eu conseguir estar isso lá, em 6 meses, aí eu diminuo. Em 6 meses, eu já deveria estar, então, para lá um ano eu conseguir fazer isso, em 6 meses, eu já deveria estar fazendo academia todos os dias, 1 hora. E eu já deveria ter terminado, vou dar um exemplo do meu programa, tá bom? E eu já deveria ter terminado o programa do De Bem com a Balança. Então, ó, como vai ficar? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês na prática. Deixa eu pegar uma folha, pra vocês entenderem o que eu tô falando. De baixo pra cima. 12 meses. Ó, depois você vai fazer o seu. Eu estou na academia. Eu estou comendo corretamente, ou seja, já tô com a minha reeducação alimentar ok. Acordo cedo e durmo cedo. Isso em 12 meses. Isso em 12 meses. Só que para eu fazer isso em 12 meses, em 6 meses, eu teria que estar como? Para eu chegar lá. Em 6 meses, o certo já era estar fazendo academia 1 hora todos os dias. Já ter terminado, ou seja, para eu já ter me alimentado, então já terminei o programa DBB, vou dar o exemplo do meu, tudo bem, porque eu tô fazendo o meu, tá bom? Programa DBB, de reeducação. E eu já deveria ter também conseguido organizar os meus horários de sono em relação ao meu trabalho. Porque eu só vou conseguir dormir cedo se eu terminar meu trabalho cedo. Então, trabalho, horário. E, provavelmente, eu teria que diminuir a TV. Isso em 6 meses. Só que eu tô fazendo isso em 6 meses, em 3 meses, eu teria que estar, pelo menos, fazendo academia 30 minutos. Está terminando o programa DBB. Terminando. E já ter organizado meu trabalho, meu horário de sono. De sono e TV. Isso em 3 meses. Para eu conseguir fazer isso, então, em 2 meses, vou pegar aqui do lado. Em 2 meses, ó, daqui a pouco eu vou chegar no dia de hoje. Eu teria que estar na academia. Teria que estar fazendo o programa DBB. E assistindo as lives, tudo direitinho, fazendo direitinho. Não é só adquirir e não fazer, é fazer, tá bom? E já teria que ter diminuído, pelo menos diminuído o trabalho. Vou já colocar que eu diminui o trabalho. Então, já vou ter diminuído o trabalho da noite. Para acordar cedo. Em um mês, eu tenho que me inscrever na academia. Vamos colocar no dia, nessa semana. Me inscrever na academia. Então, eu tenho que ir lá me inscrever na academia. Eu tenho que me inscrever no DBB. Eu tenho que, para eu dormir cedo, vamos lá, eu tenho que parar de assistir, que programa? Filme à noite. Parar, filme, noite, hoje. E eu tenho que colocar o relógio para despertar às 6 da manhã. Despertar cedo. Então, para vocês entenderem, para eu chegar aqui, nesse meu último ponto aqui, que é 12, eu teria que começar aqui. Então, ao invés de eu começar aqui a fazer 1, 2, 3, 4, o que eu fiz?
eu peguei o 12, que é o último, e fui diminuindo até chegar no dia de hoje. Então, por exemplo, eu quero em 12 meses estar com o corpo sarado, tá bom? Quero ir pra academia. Eu já quero estar com a minha reeducação alimentar falando, eu já fiz processo de reeducação alimentar. Minha reeducação alimentar é ótima, me alimento super bem, tá bom? Eu durmo super cedo, porque eu aproveito os melhores horários do sono, dos hormônios catabólicos, que são os hormônios como glucagon, cortisol e GH, que são ótimos para emagrecimento, eles aumentam à noite logo cedo. Então eu já aproveito eles para me ajudar a organizar meu processo hormonal. Então, para isso, lá em 12, daqui a um ano eu já falar isso para vocês, eu teria que estar fazendo o quê? Academia, o programa DBB, já ter terminado, já ter organizado meu horário de sono em 6 meses. Em 3 meses eu ainda vou estar fazendo academia para eu conquistar o meu processo lá do emagrecimento. Também vou estar fazendo DBB e já vou começar a dormir cedo. Logo, eu tenho que, hoje, me inscrever na academia, me inscrever no DBB, não assistir filme hoje à noite, colocar meu relógio para despertar amanhã cedo. Vocês entenderam? Aí eu chego no que eu quero hoje. O que você quer hoje? Faça de cima para baixo. Pega daqui a um ano como você quer estar. Aí você fala, eu quero emagrecer 20 quilos. Então, para eu conseguir isso, nos últimos 12 meses eu emagreci 20 quilos. Nos últimos 6 meses eu emagreci 10 quilos. Nos últimos 3 meses eu emagreci 5 quilos. Tá bom? Tô aumentando a quantidade aqui para ter um emagrecimento. E nos 2 primeiros meses eu vou emagrecer de 5 a 6 quilos. Então, essa minha rotina de me inscrever no DBB, de fazer academia, de dormir cedo, de mudar minha alimentação, tem que dar nos 2 primeiros meses 5 a 6 quilos. E aí eu continuar. Aí eu já tenho um programa e eu já sei onde eu quero chegar. Você entendeu? Isso é onde eu tava falando pra vocês. O seu cérebro entende, isso é palpável, isso é específico, isso é datável, tá bom? E isso é uma meta dividida por etapas. É assim que funciona. E olha que interessante. Nós temos que começar a escutar mais e ouvir menos. Ai, que estranho, né? Por quê? Porque na vida, o ouvir vem aqui, ó, entra no ouvido e sai no outro. É igual o pai dando sermão num filho, que entra por aqui e sai por aqui. Mas a gente tem que deixar entrar e vir aqui no nosso cérebro e raciocinar sobre aquilo que você ouviu hoje. E aí os resultados, eles verdadeiramente vão começar a aparecer na tua vida, tá? Então, assim, o que nós ouvimos hoje? Do início de tudo. Que você tá passando por uma fase, uma transição, tá bom? Isso é normal, todas nós estamos passando por uma transição. Porque aqui a faixa etária das pessoas que me seguem de 40 a 65 anos, pode ter um pouco mais, um pouco menos, mas mais ou menos. Sim, o cronograma se encaixa nessas metas. Porque para eu começar a fazer, isso aqui é DBB, mas qualquer programa alimentar deveria ter. Para eu conseguir me alimentar corretamente, eu tenho o quê? As pequenas metas diárias. Como que eu vou ter uma reeducação alimentar bacana em 12 meses se eu não cumpro isso aqui diariamente? Você entendeu? Aquela grande meta de 1 ano, eu transformei em pequenos passos no dia. Enquanto eu não fizer isso, eu não consigo nada. A meta de emagrecer 20 quilos em 1 ano, eu transformei em exercício físico de 20 minutos, 30 minutos ao dia. Aquela meta de emagrecer 20 quilos ao ano, eu transformei em 2 litros de água por dia. Aquela meta de 20 quilos ao ano, eu transformei em pequenas porções durante o dia. Sono de qualidade durante a noite. E foi isso que eu fiz, tá? Então, assim, nós estamos passando uma transição. Toda mulher entre 40 e 65 anos está. A grande questão é, cada um escolhe o momento que quer começar a sua mudança. A minha, eu comecei hoje. Eu também estou passando por uma mudança, se eu falar para vocês. Qual é a mudança que você está passando, Nutri? Eu atendo, mas eu quero muito mais atender em grupo. Eu amo grupo, vocês sabem disso. Quantas vezes eu já disse isso para vocês? E é lógico que isso requer uma mudança. Você acha que eu não tenho que fazer isso aqui? Quanto tempo eu vou ter que atender individual? Quanto tempo para transformar tudo em grupo? E assim vai, que é o meu objetivo final? Claro que sim, nós realizamos etapas. Isso é na reeducação alimentar, isso é na vida profissional, isso é na vida familiar, isso é na vida conjugal, isso é na vida pessoal, tá? Não sei, tudo isso que eu te passei hoje você pode fazer.
Então, nós estamos realizando por etapas, estamos realizando... Leda, olá Leda, nós estamos realizando processos, pequenos processos. Algumas vão demorar mais. Precisam de maior convencimento, precisam estar mais seguras. Outras vão ter a resposta hoje, vão começar hoje, como eu comecei, como outras amigas da BB começaram. A grande questão é que todas nós vamos ter que nos comprometer. Comprometimento, eu quero me comprometer, começa hoje. Você entendeu? Então, assim, nós verdadeiramente precisamos tomar a nossa iniciativa, verdadeiramente precisamos tomar a rédea da nossa vida, verdadeiramente precisamos ser a protagonista da vida e deixar o dos outros, deixar para lá, ou não deixar os outros, melhor assim, tomar conta da sua história, tomar as tuas decisões. Porque se você não tomar decisão, outra pessoa vai tomar por você. Você vai estar fazendo o que outro quer. Então, assim, você quer parar de ter esses calorões, você quer parar de ter essa fadiga, você quer diminuir essa dor articular, diminuir essa dor da artrite, da artrose, você quer diminuir essa falta de energia, você quer ter mais libido, você quer ter mais vontade de relacionar com seu parceiro, você quer ter mais vontade de sair de casa, você quer emagrecer, primeira coisa, vai ter que ter mudança alimentar? Com certeza, vai ter que ter mudança física? Não tenho dúvida. Realmente, não é uma pílula mágica, não é sair fazer uma reposição sem mudar a sua alimentação. Só que além da sua alimentação, a sua maneira de agir no seu dia a dia também. Porque sua dieta, se não, caso contrário, sua dieta vai durar 2 dias, 3 dias, tá? Tem, é um programa, Ana, tem sim, tá bom? Dá uma olhada na bio lá. Porque é um programa que vai o ano todo, mas são 2 meses bem pegados. Então, assim, a caso contrário, sua dieta dura 2, 3 dias, não é isso que você quer. Então, assim, tem que mudar aqui, pra mudar isso aqui. Entenderam? Então, eu espero que você tenha gostado, espero que essa live vai ficar gravada. Eu espero que essa live tenha feito sentido na tua vida, tá bom? Se ela fez sentido, depois vocês vêm aqui, comentem, compartilhem, como a Cristina vai compartilhar, tá? Se vocês ficaram animadas para participar do programa do De Bem com a Balança, que esse é o meu objetivo, então eu vou falar dele todos os dias. Eu não sei qual é o seu objetivo na vida, se é o objetivo é dieta, reeducação e tudo mais. O meu objetivo é fazer com que o programa dê certo e que cada amiga do De Bem com a Balança consiga alcançar o seu objetivo. Então, todas as minhas amigas, eu quero que alcancem o seu objetivo. Quero que elas façam a fotografia da vida delas e alcancem o objetivo delas. Quero que elas mudem a história. Então, assim, se você deseja fazer parte do meu grupo, fazer parte do nosso grupo, ter o nosso material e saber onde você deseja chegar, fazer uma nutrição funcional, mas também conseguir mudar a sua modo de ver o mundo, dá uma olhadinha ali na minha bio, depois que eu fiquei aqui, tá bom? A hora que eu finalizar aqui, e dá uma olhada lá assim, Programa de Reeducação Alimentar 56 dias. Não pensa assim, programa em grupo, é pelo Hot? Claro que é, pelo Hotmart. Eu tive que trabalhar muito, gente, falar que é pelo Hotmart, falar pelo Hotmart, porque eu tive que quebrar vários bloqueios da minha mente. Que eu falava, não vai dar certo. Gente, dá muito certo, porque eu não tenho como mandar esse material pelo celular pra vocês. Não tem como mandar a live de 5 minutos, ficar gravadinha no seu celular. O meu celular não aguenta, o teu celular não aguenta. Isso não existe. Então é ótimo que Deus foi bom e tem plataformas que organizam isso pra nós. Então sim, você vai ficar organizada, sim, você vai ter que dedicar 20 minutos todos os dias. Durante quanto tempo? 56 dias. Por quê? Porque você quer chegar na sua meta de 1 ano, lembra? Pra chegar na meta de 1 ano, você vai ter que fazer o quê? Durante 2 meses, 20 minutos assistindo e realizando as atividades. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô tão focada, eu tô orgulhosa de mim. Que eu falei pra vocês, lembra que eu falei pra vocês que eu fiz? Isso eu fiz hoje. Eu falei, eu quero saber o tempo que ia dar cada aula, né? Então eu tô vendo se as aulas estão ok. Já fiz o meu caderno, meu estilo de vida. Já fiz o meu lema aqui, que é do DBB. Já coloquei tudo que tem nas primeiras aulas, aqui já fiz o download, planejamento. Já coloquei minha saúde, data da última menstruação, peso e medida que a gente vai começar a colocar aqui. E aqui já anotei os alimentos que a gente vai retirar e os alimentos que a gente vai acrescentar. Isso aqui você vai construir também o seu caderno do De Bem com a Balança. Tudo isso, além do seu cronograma, você vai construir. É uma mudança. Então, assim, tem que fazer 20 minutos? Tem. Vamos falar sério, gente. Você quer mudar, você quer ter uma mudança em 12 anos que seja eficaz, que seja uma mudança de hábito, que seja verdadeiramente uma reeducação, você tem que fazer o seu melhor. Você não pode deixar para depois. Verdadeiramente, eu também não.
tá bom? Então, assim, dá uma olhada na bio, vem participar, aproveita, porque nós temos uma semana nesse valor. Eu falei pra vocês que até o dia 7 de março, que era lançamento do programa, e eu queria que todo mundo participasse, iria ficar no valor que está. No dia 7 de março, o valor do De Bem com a Balança vai ser reajustado e é super acessível. Dá uma olhada lá que você não vai se arrepender. Olha na minha bio. Programa de reeducação alimentar em 56 dias. Quando você fizer, eu recebo um e-mail. Se você colocar o número do seu celular, eu vou receber. E você vai receber um oi já pelo celular, tá bom? Um oi meu, tal, pra você entrar no grupo. Ou qualquer coisa, você vem aqui no Instagram e fala, Nutri, eu escrevi. Dá uma olhada lá e até amanhã. Eu venho aqui de novo porque eu faço essa live por vocês e faço pelas minhas amigas DBB também. Que eu prometi pra elas que elas não estariam sozinhas. Eu estaria com elas, abraçando, caminhando a cada dia. Então a gente tem as nossas lives de segunda-feira que eu fiz para elas. Nós temos todos os nossos dias, eu mando para os grupos as atividades. É que tá no celular e você tá com o celular aí, eu tô com o celular aqui gravando, então não tem como te mostrar. E ainda assim eu venho aqui na live e faço todos os dias as lives. Por quê? Porque eu entendi que a sinergia, a troca faz o grupo ocorrer. Isso é maravilhoso, tá bom? Um beijão da Nutri, aguardo você. E até amanhã. E verdadeiramente espero que você seja uma amiga da EBB. Vem fazer o programa de reeducação alimentar comigo, que eu tô te aguardando, tá bom? Beijão! Aproveita que é só até dia 7 de março, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau.